Tá conseguindo ver a apresentação, Gabriel? Tô sim. Beleza, então vamos lá. Então, na aula anterior, nós vimos aí, né, o que são os autômatos, né, a definição formal dele, e, e basicamente é, o objetivo, né, de um autômato é definir uma linguagem formal, tá? É isso que ele faz. Ele é um reconhecedor de cadeias, tá? De cadeias de uma determinada linguagem. Aí no final, assim, da aula anterior, da última aula, eu passei alguns exercícios para fazer, né? E quais são esses exercícios? Dado um autômato, nós calcularmos, né, a função estendida e mostrar passo a passo as configurações instantâneas para algumas cadeias, né? Algumas cadeias que eu dei de exemplo, tá? Aí, dizer, né, quais dessas cadeias fazem parte da linguagem do autômato e fazer uma descrição formal da linguagem e uma descrição informal, tá? Então, por exemplo, esse autômato aqui tem 4 estados. Q0 é o estado inicial, né? Tem essa setinha apontando que vem do nada. E também estado de aceitação, porque eu tenho um círculo duplo. Tá? Então temos aqui cada aresta do grafo denota uma transição para cada símbolo. Como eu só tenho 0 e 1 aqui, então o alfabeto no qual esse autômato reconhece as cadeias, então as cadeias são formadas por um alfabeto binário, tá? Só de zeros e uns. Então nós vimos isso na última aula. Vimos então que como um autômato ele define, né, uma linguagem formal, nós temos condição de descrever formalmente e informalmente essa linguagem. Tá? Por exemplo, esse autômato aqui, ele aceita aqui zeros e uns, e informalmente nós podemos dizer que a linguagem que é reconhecida pelo autômato, ou as cadeias que pertencem a essa linguagem que são reconhecidas pelo autômato, são cadeias com um número par de zeros e uns. Então eu posso ter 0, 0, 1, 1, 4 zeros seguidos de 4 uns, ou 1 zero ou melhor, 2 zeros e 1, mas de ordens diferentes, né? Eu posso ter 0, 1, 0, 1, em que eu tenho 2 zeros e 2 uns, mas numa sequência diferente. Então o importante é que esse autômato ele reconhece sempre um número par de zeros e uns, tá? Como que você sabe disso aqui? Você testou, né? Passou aqui uma cadeia, por exemplo, essa cadeia aqui, 0101, né? Passou a cadeia aqui para o autômato, viu se a cadeia chegou no estado de aceitação, e como que você fez isso? Utilizando aquela notação de configuração estendida, certo? Lembra da configuração a configuração estendida, como que é? Pouca coisa, professor. Gabriel, importantíssimo, tá? Vocês têm que fazer os exercícios, tá? Tem que estudar, porque ela é uma disciplina que ela é muito teórica, né? Mas ela tem uma aplicação prática lá em compiladores. Então, se você não entender agora, né, o que são os autômatos, como que o autômato faz o reconhecimento das cadeias, lá na disciplina de compiladores vai fazer falta esse entendimento. Então tem que praticar mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui esse autômato, né? Vamos fazer junto aqui, vamos pegar uma cadeia. Acho que nós já fizemos isso na última aula, né? Vamos ver se tem uma outra aqui. Tá, vamos pegar aquele mesmo, que ele é um pouco mais simples aqui da gente ilustrar como exemplo. Vou pegar essa cadeia aqui, 01, 01, 10. Vou colocar maior aqui. Esse eu acho que ela não é um autônomo. Ela não vai dar para chegar até o final. Tá, então como que a gente faz isso? Ó, a configuração estendida, né?
eu coloco aqui, antes de fazer a leitura da cadeia, qual que é o estado inicial do autômato, que no caso aqui é Q0. Gente, qual é o estado inicial do autômato, você já sabe, né? É uma setinha que vem do nada, tá? E o estado de aceitação aqui, por coincidência, também é Q0, porque eu tenho um círculo duplo aqui. Então, como que eu faço? Estou em Q0. Li o primeiro símbolo, né, da cadeia, que é o 0. Tá? Estou aqui em Q0. Li o 0. Vou para qual estado? E continua no 0. Q0. Não, se eu tô aqui em Tá. Q0, li o 0, vou para Q2. Q2, verdade, eu gosto Certo? de ver. Então, coloco aqui Q2. Aí falta ler mais 0. E assim continua. Agora eu vou ler o 1. Tá? Estou aqui em Q2, li 1. Vou para onde? Q3. Certo? Q3. Falta ler mais 0 ainda. Agora eu vou ler 0, 1 e 1. Estou em Q3 aqui, nesse estado aqui em Q3. Li o outro 1. De volta para Q2. Volta para Q2. Certo? Então já lembrou aí como que faz. Aí no final das contas, 0, 1, 1, 0. Se eu estou aqui em Q2 e li o 0, vou para Q0. Q0. Q0 é o estado de aceitação? É um estado de aceitação. Então ele reconhece essa cadeia aqui. Certo? No caso, minha dúvida é na parte de colocar na linguagem, não é linguagem formal. Escrever isso aí na anotação. Depois disso aí. Isso. Como que acontece? Você tem que testar. Então, por exemplo, você testou aqui todas essas cadeias aqui. Tá? Aí você testou essa cadeia aqui, o autômato reconheceu. Testou essa, ele reconheceu. Testou essa, ele reconheceu. Testou essa aqui, ele não reconheceu. Testou essa cadeia aqui, não reconheceu. E testou essa cadeia aqui, também não reconheceu. Então, o que você faz? Você analisa as cadeias. Você fala, pô, o que tem em comum entre essas três cadeias aqui? Tá, o que tem em comum é o seguinte, pelo que a gente observa, né? Aqui eu tenho 2 zeros e 2 uns. Então eu tenho um número par de zeros e uns aqui. Aqui também, né? Eu tenho um zero aqui, outro zero aqui e 2 uns. Então eu tenho um número par de zeros e de uns. Aqui também, ó, eu tenho um aqui, outro um aqui. Então eu também tenho um número par de uns e um número par de zeros. Então ele pergunta aqui quais das cadeias fazem parte dessa linguagem. Então essas três cadeias aqui fazem parte da linguagem. Descreva informalmente. Você pode escrever dessa forma. O autômato reconhece um número par de zeros e uns. Tá? Então, isso aqui, ó. Cadeias com o número par de zeros e uns. Essa aqui é a descrição informal. Tá? E qual é? Aí depois ele pergunta, descreva formalmente a linguagem. Quando você vai descrever formalmente, você usa essa notação de conjuntos aqui, ó. A linguagem L, reconhecida pelo autômato, é igual ao que? A W, W que significa cadeia, né? A cadeia W, tal que W tem ao mesmo tempo um número par de zeros e um número par de uns. Tá? Então essa é a descrição formal da linguagem que o autômato reconhece. Tá? Então o primeiro passo é o seguinte, determina quais cadeias são reconhecidas pelo autômato e você tem que analisar as cadeias. Né? O que essa cadeia, o que uma cadeia tem em comum com a outra. É assim que faz. Tá? Esse aqui é um outro autômato, mas no formato de tabela, né? No formato tabular. Se ficar mais fácil para você, você pode transformar esse formato tabular aqui em diagramas, né? Aí você pode usar até o GFLAP, né? Para facilitar esse trabalho. E também, né? Dado esse autômato, testa aqui todas as cadeias, vê quais são as cadeias que são reconhecidas pelo autômato, e aí vai descrever informalmente e formalmente a linguagem. Tá? Aqui no caso, informalmente, né, esse autômato aqui,
ele reconhece todas as cadeias que terminam com 1. Então, possivelmente, se você for testar essa cadeia aqui, ele não vai reconhecer. Essa cadeia aqui também não vai reconhecer. Essa cadeia aqui ele vai reconhecer. Essa cadeia ele vai reconhecer. Essa ele vai reconhecer. E essa aqui ele não vai reconhecer. Então, são as cadeias que terminam em 1. Tá? Então, basta você testar aqui para ver se é isso mesmo. Perfeito? Mas é importante, Gabriel, né, e os outros alunos, tem que fazer os exercícios, tá? Tem que fazer na prática. Essa disciplina não adianta você só assistir o vídeo, você tem que fazer mesmo os exercícios, senão vai ser bem difícil, tá? Tem que fazer na prática mesmo. Aproveita, né, que os exercícios aqui, você não vai direto aqui para as respostas, tá? Pega o autômato, joga as cadeias, testa outras cadeias também. Você pode inventar cadeias aqui para ver se esse autômato reconhece, né? Para você se familiarizar com ele. Então, basicamente, assim, as cadeias não tem um padrão, né? Tem. Não, fala assim, em questão assim, do formato dela. No formato? Não, Fala que nem essa aqui, formou tipo um quadrado. Tipo de coisa assim. A figura que ela gera não é tecnicamente um padrão, né? Não, assim, o que ela... a cadeia, você sabe, a cadeia são símbolos, né? De um alfabeto. Não tem a ver com o formato do autômato, não tem nada a ver. Que era isso que tava me bugando. Não tem nada a ver com o formato do autômato, não. Essa aqui, inclusive, é uma representação em diagrama de estados. Então, você pode ter essa representação aqui, ó, na forma de tabela. Entendi. Tá? Então, aqui eu posso gerar um diagrama, né, de diversas formas aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Professor, uma dúvida aqui. No caso, assim, no diagrama de tabela, a parte que tem asterisco ali, Q2 é onde encerra, né? Tipo, no caso aqui, ela começa em Q1 e 0, aí vai só para Q2. Na anotação de tabela, Q1 é o estado inicial, Q2 é o estado final de aceitação. Então, aqui estão os símbolos, tá, do alfabeto. Então, aqui eu tenho um alfabeto binário, né? Então, sigma é igual a 0 e 1. Tá? Então, esse é o alfabeto da linguagem. Aí o que está dizendo é o seguinte, se eu estou em Q1, tá, só autômato, né? O estado inicial dele é Q1. Leu 0, continua em Q1. Se eu estou em Q1, leio 1, vou para Q2. Estou em Q2, li 0, volto para Q1. Estou em Q2, li 1, continuo em Q2. Entendi. Tá. Importante, tá? Faça os exercícios, tá? Porque a tendência agora é a disciplina ficar mais complexa, tá? E não tem como, essa disciplina ela é fundamento para compiladores. Tá? Tem que fazer mesmo os exercícios. Bom, aí foi perguntado, né? Mas como projeta um autômato, né? Como é que é esse processo de projetar um autômato? Como que eu sei, assim, quantos estados, né, tem um autômato? Como que são definidas as funções de transição? Basicamente, o projeto de um autômato, né, a atividade de projetar um autômato, ele é um processo criativo, tá? Nós aprendemos, primeiramente, olhando exemplos, né, de autômatos, como esses que eu mostrei aqui, ó. Tá? Então, vou olhando exemplos de autômatos, vou vendo que tipo de cadeia que ele reconhece. A partir disso, nós vamos construindo os nossos próprios autômatos, tá? Mas a construção dele, sempre ela vai se basear no tipo de cadeia que eu quero reconhecer. Quando eu falo eu, assim, eu na figura do autômato, tá me colocando no lugar do autômato, tá? Que tipo de cadeia que eu vou reconhecer? Tá? Então, você pode pegar como exemplo assim, olha, eu quero reconhecer essas cadeias aqui. Tá? Eu quero reconhecer essa cadeia
e essa cadeia. Tá, então, primeira coisa, né? Quantos estados tem que ter esse autômato para poder reconhecer essas cadeias? Tá? Então é um processo criativo. Você pode começar lá colocando 2 estados. Em 2 estados você conseguiu fazer a leitura dessa cadeia? Beleza, tá feito. Não, preciso de mais transições, né? Então vou precisar de mais estados. Então você vai inserindo estados no autômato. Então é um processo assim, criativo que facilita se você olhar, né, alguns exemplos, como eu tenho mostrado aqui, para você construir um. Tá? Nós podemos pegar, por exemplo, já vou mostrar um aqui. Então, o processo é criativo, não tem uma fórmula, uma receita, né, de como criar o autômato. E a dica é essa aqui, ó, você se colocar no lugar do próprio autômato, tá? E veja como você conseguiria conduzir, né, a tarefa, ou realizar a tarefa da máquina. Tá baseado no quê? Baseado nas cadeias que você recebe, tá? Você vai lendo de símbolo um por um, e você sabe, assim, você não sabe quando o final da cadeia está vindo. Isso é importante também, tá? Imagina, assim, como se você fosse um trem, assim, tá? De um vagão só, que está passando por cima de um trilho, tá? Mas esse trilho é uma fita que é composta de vários símbolos ali, tá? Vamos imaginar de zeros e uns aí, tomando como exemplo um alfabeto binário, tá? Então, esse trem, ele fala assim, olha, eu consigo reconhecer essa sequência de zeros e uns aqui, mas não a outra, entendeu? Então, o autômato, ele é um reconhecedor de cadeias, né? Um reconhecedor de símbolos, tá? Essa é a ideia. Tá? Os símbolos que ele reconhece, as cadeias que ele reconhece, fazem parte de uma linguagem. Os símbolos que ele não reconhece não faz parte da linguagem. Importante, né? Você se colocando aí no lugar do autômato, né? Você precisa lembrar coisas aí sobre a cadeia, né? Mas você não consegue lembrar tudo, tá? Então o autômato, ele tem uma memória que são os estados, né? Cada estado armazena aí o que ele leu naquele determinado instante, tá? E algo importante também é que esses autômatos que nós estamos estudando aqui, nesse início da disciplina, eles não sabem contar, tá? Por exemplo, ele não sabe contar aqui, aqui nessa cadeia aqui, por exemplo, eu tenho 6 uns e 2 zeros. Tá? Não sabe isso. Então, o autômato ele não sabe contar. Ele sabe reconhecer uma cadeia, mas ele não necessariamente ele sabe contar a quantidade de símbolos. Tá? Então, isso é importante também, quando você for projetar um autômato. Precisa ter uma lógica, né, um raciocínio, e, e assim, o processo, como eu falei antes, ele é um processo criativo, tá? Mas ajuda bastante se você sempre olhar exemplos de autômatos, tá? Dá uma olhada no livro, no material, nos slides, né? Quanto mais você vê autômatos e testar quais cadeias são reconhecidas pelo autômato, mais você vai exercitar aí essa capacidade aí de projetar autômatos, tá? Então, começa pelos exemplos mesmo. Então, por exemplo, aqui, tá? Tenho que projetar um autômato, tá? Agora é o contrário, tenho que projetar um autômato cujo alfabeto, né, da linguagem do autômato é um alfabeto binário, ou seja, são símbolos zeros e uns, tá? Que eu tenho nesse alfabeto. E a linguagem que esse autômato reconhece são cadeias com um número ímpar de uns. Tá? Cadeia com número ímpar de uns. Tá? Então eu posso ter 1, 3 uns, 5 uns, tá? Qualquer número ímpar de uns. Preciso projetar isso aí. Como que você poderia fazer? Começa com 2 estados. Tá? Coloca 2 estados. Colocou 2 estados, aí começa. Pega o exemplo de uma cadeia. Tá? Vou pegar aqui um exemplo de uma cadeia aqui com o número
ímpar. Tá? Vou colocar aqui 3 uns. Tá? Coloquei aqui. Só tem esses 3 uns aqui. Tem 0, 1, 1, 0. Tá? Então, eu estou aqui nesse estado aqui que eu chamei aqui de QPAR, tá? Que é um estado inicial. Tá? Começa aqui. Li o primeiro 0. Continue no estado QPAR. Li o 1. Vou para o estado QÍmpar. Tá? Se eu parasse a leitura aqui, o autômato já ia reconhecer essa subcadeia aqui, né? Esse 0, 1. Tá? Porque eu só tenho um único 1 aqui, que é uma quantidade ímpar de 1. Tá? Mas aí chegou outro 1 para ler. Se eu li outro 1, o que eu faço? Volto para o estado QPAR. Porque eu tenho 2 uns e a quantidade 2 de 1 é uma quantidade par. Chegou outro 1, vem para o estado QÍmpar. Tá? Chegou um 0, o 0 continua aqui no estado QÍmpar. Então, acabei de projetar aqui um autômato que lê uma quantidade ímpar de uns. Tá? Ah, mas será que isso está certo mesmo? A ideia é que você teste com o maior número de cadeias possível. Tá? Para você saber se esse autômato aqui reconhece realmente uma quantidade ímpar de uns. Tá? Mas se você analisar o autômato, você vai ver que só de analisar ele, você vai ver que ele sempre vai para um estado de aceitação aqui, que esse que é ímpar, quando a leitura for uma quantidade ímpar de 1. Tá? Então, você pode testar aí com N cadeias, mas só de analisar as transições, a função de transição do autômato, você vai ver que o estado de aceitação dele é sempre uma quantidade ímpar de 1. Tá? É assim que você projeta um autômato. Isso parece ser simples. Simples, bem simples. Aí eu tenho aqui né, tem que projetar um outro autômato, tá? Então vamos projetar um autômato ainda em cima do alfabeto binário, em que a linguagem que é reconhecida pelo autômato, ela é composta de cadeias que contém a cadeia 001 como uma subcadeia. O que vem a ser uma subcadeia? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 11001, 001, tá? Tenho aqui essa cadeia, tá? Então, isso aqui é uma cadeia. Aqui é essa cadeia. Esse 001 aqui, ó, esse mesmo aqui, é uma subcadeia dessa cadeia aqui, tá? Essa é a ideia. Se você já trabalhou aí com alguma linguagem de programação, tá? É uma operação muito comum que é feita você trabalhar com strings e você você trabalhar com substrings, né? Então você tem lá uma função, um método em que você passa lá a posição inicial e final da substring que você quer recuperar, tá? A ideia aqui é a mesma, tá? Então eu tenho aqui uma subcadeia, tá? 001. Então eu tenho que projetar um autômato que não importa o que venha antes e o que venha depois, eu tenho que ter 001 em algum lugar da cadeia, tá? No caso aqui, curiosamente, eu tenho essa subcadeia aqui, eu tenho essa outra subcadeia aqui, tá no final. É a mesma. O que você faz? Projeta um autômato também. Quando você vai projetar o autômato, o que... sumiu aqui. Deixa eu voltar. O que você faz? Sempre começa colocando 2 estados, tá? Coloca 2 estados e testa. Consegui reconhecer as cadeias. Aí você conseguir reconhecer cadeias que tem como subcadeia 001. Aí você fala assim, não, se eu testar aqui uma outra cadeia, sei lá, vou testar essa cadeia aqui, 0011001001, tá? Peguei essa cadeia desse tamanho aqui. Eu passei essa cadeia desse tamanho aqui e 2 estados aqui não foi suficiente. Tá? Então eu preciso de mais estados. Tá? Então você adiciona mais um estado. Ou seja, você vai adicionar tantos estados quantos forem necessários para que você reconheça essas cadeias. Tá? Essa é a ideia. Então é assim que você vai projetando. Tá? Perfeito, Gabriel?
Então, no Então caso, tem... assim, pelo que eu disse, no caso, assim, não importa o que venha depois, né? Se a 00 chegou no meio de 001, ela vai terminar sempre no... Ela não vai passar dali, né, no caso. Sempre vai entrar em loop quando chegar no final. Pelo menos nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, tá? O que eu tenho, né? Ó, li o primeiro um, qual que é o estado inicial? É aqui, né? Li o 1, ficou aqui, 1, 1. Aí vem 0, 0. Olha só, até esse estado aqui chama 0, 0. Ou seja, por quê? Significa que foram lidos dois zeros, tá? Depois vem o 1 aqui, estou no estado, nesse estado Q00V1, fui para o estado Q001. Opa, reconheci. Até aqui eu já reconheci então, tá? Aí chegou mais o quê? Um outro zero. Continuei aqui nesse estado. Vou fazer assim. Li outro zero, continuei nesse estado. Li outro zero, continuei nesse estado, né? Eu tenho um loop aqui. Tenho um, continuei nesse estado, que é o estado de aceitação. Tá? Então, assim, uma outra forma de você projetar autômato é assim, olha, se eu tenho que ter como subcadeia 001, eu vou colocar aqui, então, uma sequência, né, de transições que resulta em 001, que é o que foi feito aqui. Tá? Então, colocou aqui 4 estados, sendo que o último estado é o que reconhece a cadeia 001. Tá? É uma forma também de fazer. O tema da aula de hoje, tá, é o seguinte: dado esse autômato aqui com 4 estados, é possível reduzir a quantidade de estados dele? Por exemplo, é possível a gente eliminar um dos estados aqui, ao invés de 4 ter 3 estados? Ou ainda 2 estados? Essa é a pergunta do tema da aula de hoje, tá? E para isso a gente tem um algoritmo, tá? De como fazer isso aí. Certo? Bom, então eu recomendo aí que você revise, tá? Esse slide aqui, né, da aula anterior. Entenda muito bem aqui, né, o exemplo desses autômatos. Faça aí os exercícios, tá? Que estão aqui. Tá? Que tem um exercício bem interessante. Faça mesmo o exercício, depois compara o que você projetou com esse autômato aqui, tá? Mas eu ratifico que é muito importante exercitar, senão não vai conseguir acompanhar a disciplina. Então o tema da aula de hoje, tá? Que agora que nós estamos entrando, é minimização dos autômatos finitos. Como assim? O que é minimizar? Tá? Então eu tenho um DFA, por exemplo, esse DFA aqui à esquerda, tá? É possível eu criar um DFA equivalente, tá? Ou seja, que tenha a mesma funcionalidade com um número menor de estados, ou ainda com um número mínimo de estados? Tá? Então eu tenho esse autômato aqui, eu tenho 4 estados, ele reconhece aqui, tá? Algumas cadeias, tá? Por exemplo, cadeias com uma quantidade par de zeros, tá? Isso que dá para ver aqui, ó, porque ele reconhece um zero, vem para cá, reconhece outro zero, vem aqui em Q2, tá? Então dá para ver que ele reconhece uma quantidade par de zeros aqui, não importa a cadeia que seja, tá? Desde que tenha pelo menos se tiver 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros, 8 zeros ou nenhum zero, esse autômato aqui reconhece. A pergunta é: consigo eliminar estados aqui sem perder essa funcionalidade? No caso aqui, nós vimos, né, que é possível. Ó, exemplo aqui da direita. Nós conseguimos criar um novo autômato com a mesma funcionalidade desse aqui, tá? Eliminando estados. Tá? Então aqui no caso nós eliminamos 2 estados. Tá? Nós mantivemos aqui o estado Q0, tá? E utilizamos o estado Q1, eliminamos o Q2 e o Q3. A pergunta é: como fazer isso?
Tá? Dá para você fazer isso na tentativa e erro aí. É uma forma. Mas existe um algoritmo para fazer isso, e é por isso que a ferramenta lá, o GFLAP, ele tem lá tem um algoritmo lá para você minimizar um DFA. Tá? Então ele faz isso automaticamente. Então nós vamos aprender aí como é feito esse algoritmo, tá? Então existe um procedimento que minimiza um DFA, ou seja, dado um DFA, ele permite encontrar um DFA equivalente que tenha o número mínimo de estados. Então, de fato, esse DFA, esse autômato finito determinístico, ele é mínimo, tá? De acordo com esse teorema. Se A é um DFA e M é o DFA construído a partir de A pelo algoritmo que vai ser descrito a seguir, então M tem tão poucos estados quanto qualquer DFA equivalente a A. Tá? Esse é o teorema. Em outras palavras, né, de uma forma mais simples, nós podemos testar a equivalência entre DFAs fazendo o quê? Minimizando os dois e verificando se são iguais. Tá? A única coisa que pode mudar entre esses dois FA é ser um nome dos estados. Tá? Então essa é uma possibilidade. Então nós temos que, para minimizar esse DFA, ou seja, para a gente eliminar os estados, nós temos que entender o que são estados equivalentes. Tá? O objetivo é entender quando dois estados distintos, P e Q, podem ser substituídos por um único estado que comporte como P e Q. Tá? Formalmente, dois estados P e Q são equivalentes se, para todas as cadeias de entrada W, existe uma função de transição que, dado W, leva P a um estado de aceitação. C e somente C, Q também é um estado de aceitação. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Então eu tenho esse autômato aqui. A ideia aqui, então, é saber quais estados são equivalentes, e se eles são equivalentes, eu poderia unir dois estados em um só, ou se eles são distintos. Se eles são distintos, então não significa que eu não posso juntar dois estados, tá? Deixa eu pegar o exemplo aqui no slide anterior. Por exemplo, nesse exemplo aqui, tá? Então, olha, eu tenho que ver aqui se eu tenho aqui se eu tenho qualquer um desses estados aqui, que eu poderia unificar ele, certo? Que ao invés de dois estados, eu ter um único estado, tá? Foi o que foi feito aqui, tá? Nesse autômato aqui, e gerou esse aqui no final das contas, tá? A primeira coisa que eu posso observar é o seguinte, ó. O estado Q0, ele é um estado inicial e um estado de aceitação, correto? O estado Q2 também é um estado de aceitação. Então, pode ser, tá, que esses dois estados aqui sejam equivalentes, ou seja, eu poderia unificar os dois. Tá? Poderia unificar esses dois estados aqui. Testando aqui, por exemplo, uma cadeia 00, se eu estou aqui em Q0 e li a cadeia 00, então o primeiro 0 leva a Q1, o segundo 0 leva de Q1 a Q2. Chegou aqui no estado de aceitação, 00. Será que eu conseguiria fazer essa mesma operação, né, dessa mesma cadeia com menos estados? Ao invés de 3 estados, apenas 2 estados? Sim, conseguiria. Estou aqui no estado inicial Q0, vou ler novamente a cadeia 00. Deixa eu pôr aqui a cadeia aqui, para ficar mais fácil o exemplo, ficar mais concreto, né? 00, tá? Então, nesse autômato aqui, li o 00, saí de Q0 e cheguei a Q2. Se eu estou nesse autômato aqui,
tá? Que é uma minimização desse autômato aqui. Eu saí de Q0, fui para Q1 e voltei novamente para Q2. Tá? Então, essa cadeia aqui, ao invés de eu precisar de 3 estados, usei apenas 2. Certo? Está acompanhando, Gabriel, a explicação? Assim. Perfeito. Então, assim, consegui reduzir a quantidade de estados, tá? E se eu testar aqui 4 zeros? Tá, dá na mesma, tá? Se eu tiver aqui 0, 0, tá? Se eu tiver aqui, ó, 0, 0, o terceiro zero eu vou cair para um estado morto, tá? Então ele não aceita. Eu tenho que ter aqui o quê? 4 zeros, tá? Para poder aceitar, tá? Então, olhando aqui para esse autômato aqui, ó, 0, 0, 0 e 0, tá? Consegui reconhecer os 4 zeros. Perfeito? Pode repetir essa parte, professor? Ó, se eu tenho aqui 2 zeros, uma cadeia com 2 zeros, tá? Então, esse autômato aqui, ó, reconheceu, ó, 0, 0, certo? Chegou aqui em Q2. Esse autômato aqui, ó, com um número menor de estados, ele também reconheceu 0 e 0, tá? O que que eu chego à conclusão aqui? Que esse autômato aqui, ele reconhece as cadeias desse autômato aqui, tá? E ainda mais, tá? Ele consegue reconhecer qualquer quantidade par de zeros. Certo? Porque esse autômato aqui, ó, ele só reconheceu o quê? 2 zeros, tá? Se vierem 3 zeros aqui, ele não reconhece, ele cai nesse estado morto, tá? Se eu vier aqui, ó, 3 zeros, tá? 3 zeros. Ó, 0, 0 e 0. Nesse autômato aqui, 0, 0 e 0. Caiu nesse estado aqui que não é o estado de aceitação. Então, nenhum dos autômatos aceita essa quantidade ímpar de zeros aqui. Tá? Então, esse autômato aqui, com a quantidade menor de estados, ele aceita as cadeias desse autômato aqui, e mais ainda, tá? Ele aceita qualquer quantidade par de zeros aqui. Já esse autômato aqui não, ó. Ele aceita o quê? Apenas 0, 0. Tá? Se vierem 4 zeros aqui, ele já não aceita. Por quê? Porque não tem transição definida aqui, tá? Para 4 zeros, tá? Ele leva para esse estado morto aqui, que é o Q3. Então vamos voltar aqui para o exemplo, tá? Então eu tenho esse autômato aqui. E o que que eu quero, tá, com esse autômato aqui? Eu quero reduzir a quantidade de estados. Essa é a ideia, tá? Então aqui marcados, tá? Eu tenho o estado P, o estado Q, o estado R e o estado S, tá? A pergunta que eu faço é o seguinte: será que a gente consegue, só olhando aqui para o autômato, por exemplo, falar, olha, esse estado P e Q aqui, ao invés de ser dois, pode ser um único estado. Ou esse estado R e Q aqui, ao invés de ser dois, pode ser um único estado. Ou o estado P e Q pode ser um único estado. Ou o estado R e S pode ser um único estado. Só de ver aqui o autômato, é difícil da gente chegar nessa conclusão, tá? Então, o primeiro passo que nós temos é o seguinte: identificar quais estados aqui do autômato eles são o quê? Distintos, ou que distingue um do outro. Então vamos tomar aqui, tá? Vamos partir da premissa
de que P e Q, tá? Esse estado aqui, ó, estado P e o estado Q, eles não são distinguíveis se eu testar, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, 0, tá? Então, imagina que eu estou no estado P, ó, estou aqui no estado P, lendo o símbolo 0, de P vai para R, correto? Porque eu tenho transição aqui, ó, de P para R. Li o 0, eu vou para R. Agora, partindo de Q, do estado Q, tá? Imagina que estou partindo agora de Q, estou lendo aqui o quê? O 0, eu vou para o estado Z. A pergunta é, Gabriel, o símbolo 0 aqui, tá? Ele consegue distinguir esses dois estados, P de Q? Ele não consegue. Sabe por que ele não consegue? Porque se eu sair de P lendo 0, eu chego a R. Se eu sair de Q lendo 0, eu chego a Z. A questão é que R e Z, eles não são estados de aceitação. Então não distingue, ou seja, olha, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que P e Q são estados equivalentes. Eu poderia unir esses dois estados, entendeu? Ao invés de eu ter P e Q, eu criaria um outro estado aqui que tem essas duas funcionalidades. Porque com base na entrada, né, no 0 aqui, no símbolo 0, P vai para R, que é um estado de não aceitação, e Q vai para Z, que também é um estado de não aceitação. Então eles não são distinguíveis. Vamos testar agora. Então, como eu falei antes, né, ó, o problema é que R e Z, esses estados aqui, eles não são estados de excitação, logo, eles não são estados distinguíveis. Tá? Então, não consigo distinguir P de Q baseado nessa entrada aqui do símbolo 0. Vamos testar agora para a leitura do 1, tá? Símbolo 1. Estando em P, leu 1, vai para qual estado? Estou aqui em P. Li o símbolo 1, vou para qual estado? Vou para R, né? Isso, desculpa que o microfone estava mutado aqui, eu não vi. Ah, tudo bem. Estando em Q, leu o símbolo 1, vai para V. Aí fica a pergunta, tá? Nesse caso, o 1 distinguiu P do Q? Também não. Sabe por quê? Porque tanto R quanto V, que são os estados correntes, né, após a leitura do 1, eles também não são estados de aceitação. Tá? O R não é estado de aceitação e nem o V. Tá? O único estado de aceitação aqui nesse autômato é o S. Tá? Então, partindo de P e Q, nem lendo o 0, nem lendo o 1, nós chegamos no estado de aceitação. Então, eles não são distinguíveis. Então, eu não consigo unificar esses dois estados, P e Q, baseado nessas entradas. Então, se eles não são distintos, eu poderia unificar, tá? Até o momento, eu poderia pegar esse estado P e o Q aqui, poderia juntar em um só. Eu reduziria a quantidade de estados aqui. Então, vamos pegar agora mais um exemplo, tá? Mais uma cadeia. Tá? Vamos pegar essa cadeia aqui, ó, 0, 1 e 0. Tá? Partindo de P, Gabriel, vamos lá, você vai fazer agora. Estou no estado P. Li o 0. Vai para qual estado? R. Vai para R. Se Li o for P. 1, ele vai para S. Ó, então. E R, né? Vamos por partes, ó. Tô em P, li o 0, fui para R, certo? Uhum. Agora vamos pegar o Q. Tô no estado Q.
tá? Opa, perdão. Vamos fazer o fluxo completo aqui, né? Porque a cadeia inteira aqui, né? Tô em 0, né? Perdão, tô no estado P, li o símbolo 0, fui para R, tá? Li o 1, saí de R e fui para S. Agora eu vou ler o 0. De 0, vou para esse estado aqui, que é um estado de aceitação. Então, de P, eu cheguei até esse estado aqui, que é um estado de aceitação. Então, 0, 1, 0, o autômato, o quê? Teve essas funções de transição aqui. Perfeito. Agora, vou fazer a mesma coisa, vou ler 0, 1, 0, saindo do estado Q. Tá? Estou no estado Q. Li aqui, 0. Vai para qual estado? Foi para esse estado aqui? Isso. Vem para esse estado. Vou ler um agora. Vou ler um, vem para cá, né? Ó. É isso? Isso. Nós nem pode... Ah, não. Tá certo. Porque a setinha só vem para cá, né? Isso. No caso do 1, tá? Então, 0, 1, e agora falta ler mais um 0. Se ele ler mais um 0, ele vai continuar nesse estado aqui de aceitação, não vai? Vai. Continuou aqui. O que que acontece também? Veja, de P, eu saí de P, vim para R, vim para S e cheguei nesse estado aqui de aceitação. Saindo de Q, né, eu fiz o quê? 0, 1 e 0. Também cheguei no estado de aceitação. Então, essa cadeia aqui também não distingue P de Q. Porque com essa cadeia aqui de entrada, tanto P chegou a um estado, tanto saindo de P nós chegamos no estado de aceitação, quanto saindo de Q também chegamos ao estado de aceitação. Então não distingue. Ou seja, P e Q, até o momento, nós podemos dizer que são estados equivalentes. Tá? Então, aqui, ó, como eu falei, a entrada 010 também não distingue o estado P do estado Q. Então, teoricamente, eu já poderia unificar esses dois estados aqui. Só que eu tenho certeza disso? Ainda não, tem que testar mais cadeias. Vamos testar agora essa cadeia aqui, ó, 11, tá? Esse 1, 1 aqui, tá? Tô no P, tô no estado P. Li 1, vou para qual estado? R. R. Leu outro 1, foi para qual estado? Estado de aceitação S. S. Beleza. Olha lá. Então, estando em P e aplicar a entrada 1, chegamos a S. Fizemos esse caminho aqui. Agora nós vamos partir de Q? Desse estado aqui, Q. Já não vai. Olha só, de Q, eu li 1, fui para esse estado aqui, li 1 novamente, fui para o estado Z. O que aconteceu aqui agora? É um estado morto. Cheguei nesse estado aqui, né? No Z, nesse estado morto aqui. A pergunta é, Z é diferente de S? É. Porque S é um estado de aceitação e Z é um estado de não aceitação. Então são estados diferentes. Então nós podemos dizer que essa cadeia aqui, ó, 1, 1, ela distingue P de Q. Porque a partir de P nós chegamos no estado de aceitação e a partir de Q nós não chegamos no estado de aceitação. Então ela distingue. É isso que nós estamos falando aqui, ó. 1, 1, essa entrada 1 aqui, distingue P de Q. Então se distingue, eu não posso então juntar esses dois estados. Não posso eliminar nenhum deles. Certo? Mas isso é importante. Você vai falar assim, mas professor, e aí? O trabalho é esse então? Eu tenho que testar várias cadeias para saber quais estados são quais cadeias levam o autômato ao estado de aceitação, quais não levam, para poder saber qual estado nós podemos excluir, né, do autômato? Não, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Tem uma forma melhor de fazer isso aí.
Vamos fazer mais outros testes aqui, tá? O estado R e o estado S, eles também são distintos. Por quê? R é um estado de não aceitação e S é um estado de aceitação. Como que nós conseguiríamos distinguir ele com base em uma cadeia? Tá? Nós poderíamos distinguir eles por meio da cadeia epsilon, tá? Que é a cadeia vazia. Tá? Então, assim, se o autômato está no estado R, tá? E leu epsilon, uma cadeia vazia, ele vai continuar em R. Se o autômato está em S e leu uma cadeia vazia, ele vai continuar em S. Tá? E RS, R é um estado de não aceitação e S é um estado de aceitação. Então, como eu falei antes, R com entrada epsilon fica nele mesmo e S com entrada epsilon fica nele mesmo. Então, logo, S é um estado de aceitação e R não é. Tá? Então, a epsilon aqui distingue esses dois estados. Então, R e S também não poderiam ser unificados, né? Não poderia fazer um merge deles. A questão é o seguinte, essa forma é difícil, né, de encontrar estados de equivalentes só olhando para o DFA e testando essas combinações. A gente acaba se perdendo. Exige aí, então, uma estratégia sistemática, tá? Que é o quê? Encontrar todos os pares de estados que são distinguíveis, tá? Como assim pares distinguíveis? Igual a gente viu agora há pouco. P e Q, dado uma determinada cadeia, são distinguíveis. R e S também são distinguíveis, porque R é um estado de não aceitação e S é um estado de aceitação. Então, se fizermos o melhor possível, qualquer par de estados que não considerarmos distinguíveis serão equivalentes. Tá? Mas isso é arriscado. Né? Então, eu não posso me basear aí visualmente, né, olhando para o autômato, baseado nas cadeias, com o teste das cadeias, para determinar se eles são equivalentes ou não. Para isso, nós temos um algoritmo que é conhecido aqui como algoritmo de preenchimento de tabela. Tá? Esse algoritmo ele realiza uma descoberta recursiva de pares distinguíveis e a cada célula da tabela a gente marca um par distinguível. Células em branco marcam pares equivalentes. Tá? Então, vamos ver um exemplo agora aqui. Então, eu tenho esse autômato aqui. Tá? Nós temos 8 estados aqui nesse autômato. Preciso reduzir, tá? 8 estados são muitos, tá? Precisamos aplicar aqui um algoritmo para conseguir minimizar esse autômato. Qual que é a estratégia, então? Primeira coisa, primeiro passo. Começamos pelos estados de aceitação e não aceitação, porque, obviamente, são estados distinguíveis pela cadeia vazia, tá? Pela cadeia epsilon. Então, assim, o estado C é o único estado de aceitação, certo? Então, nós podemos dizer que C é diferente de A, C é diferente de B, C é diferente de D, C é diferente de H, de G, de F e de E. Tá? Então, se ele é diferente, eu venho aqui na tabela e marco, tá? Com um xizinho aqui, ó. Então, C é diferente de A, tá aqui, né? C e A são estados diferentes, então eu marco que C é diferente de A. C é diferente de B. C aqui é diferente de D, C é diferente de E, C é diferente de F, C é diferente de G e C é diferente de H. Tá? Então, os estados que são distintos ou distinguíveis, eu marco com um xizinho aqui na tabela. Perfeito? Tranquilo. Agora vamos lá. Agora tentamos encontrar outros estados que chegam em um par conhecido dado uma mesma entrada. Então a técnica é a seguinte, é seguir para cada par distinguível, como assim par distinguível? Por exemplo, A e C, tá? São estados distintos, tá? Para cada par distinguível, as setas
pelo lado inverso, com o mesmo rótulo, fica mais fácil de se marcar as células já analisadas. Tá? Então, vamos lá. Para cada par distinguível, iremos procurar entradas iguais. Tá? Os estados a que chegamos por meio das entradas iguais também são distinguíveis. Tá? Vamos ver aqui um caso, né? Então, se temos a cadeia epsilon, né, que é a cadeia vazia, que distingue dois estados, então a cadeia 1 epsilon também distingue dois estados, assim como a cadeia 101 epsilon. Tá? Ou seja, os caracteres à esquerda de epsilon também distinguem a cadeia, também distinguem dois estados. Vamos começar então olhando os estados C e o A. Tá? Começando olhando o estado C e A. Quais setas do autômato chegam em A e que chegam em C com a entrada 0? No caso, seria aquela lá em cima, né? Então eu tenho aqui, ó, vamos pegar primeiro quais setas que chegam em A com a entrada 0. Eu tenho uma seta que sai de C aqui, ó, e chega em A. O que mais? Tem mais uma outra seta que chega em A aqui? Chega em A, não. Não, né? Só tem essa aqui, né? Agora eu faço a mesma pergunta. Tem alguma seta que chega em C com entrada 0? Tem a da B. D, né? Perfeito. Então D chegando em 0. Tem mais algum outro aqui? F. O F, né? F também chega com entrada 0. Mais algum? Não, 0 é só esses daí, só. D, F. Beleza. Então o que eu faço? Né? Então marquei aqui, né? Bom, então tem essa cadeia, tenho essa seta aqui e essa seta aqui. Então, o que eu começo a fazer então? Eu começo a elencar os estados usando notação de conjunto. Então, quais setas chegam em A com a entrada 0? Chegam em A com a entrada 0. Quais são as setas? Saindo de C. Então eu pego e coloco o estado C aqui no conjunto. Faço a mesma pergunta para C. Quais setas chegam em C a partir de entrada A? Bom, as setas que saem de D, como você falou, e as setas que saem de F. Tá? Coloco aqui no conjunto os dois estados. O que eu vou fazer na sequência? Ó, então as setas que saem de C e as que saem de D e F estão aqui. Eu tenho esse conjunto aqui, formado pelo C, e eu tenho esse outro conjunto aqui, formado por D e F. Qual que é o próximo passo agora? É fazer uma combinação aqui, ó. Tá? Vamos agora combinar esses dois estados. C com D e C com F para gerar estados equivalentes. Então, o que eu faço? Eu marco aqui na tabela, aqui, ó. Tá? Marco aqui o estado D e o estado F. Então, eu fico C com D vira CD, C com F, CF. Tá? Então, creio aqui pares que são distinguíveis. Como assim que são distinguíveis? É óbvio, né? C aqui é um estado de aceitação, então ele é distinto de D, porque D é de não aceitação. F também é um estado de não aceitação e C é um estado de aceitação. Então, esses pares aqui são distinguíveis. Se eles são distinguíveis, eu marco aqui na tabela, ó. Esse estado aqui, ó, D com C é distinguível e F com C é distinguível. Então, eu vou colorir aqui na tabela, tá? Perfeito? Beleza. E assim nós continuamos para todos os estados, tá? Então, C e D e C e F
já estavam marcados com X aqui, tá? Portanto, não descobrimos nenhum estado distinguível novo, nenhum par distinguível novo. Então, continua do jeito que está. Precisamos agora olhar para as entradas 1. Então, quais setas chegam em A com a entrada 1 e que chegam em C com a entrada 1? Então vamos lá, quebrando a pergunta em duas. Quais setas chegam em A com a entrada 1? Ninguém, né? Não. Não tem nenhum aqui que chega em 1, tá? Tem uma seta de saída, mas não de entrada. Então é vazio. Quais setas chegam em C com a entrada 1? Acho que o B aqui, né? O B chega em C com a entrada 1. E o C também, né? O próprio C vem com a entrada 1. E o H também chega, né? H. Então B, C e H. O que eu faço? Marco aqui Marca lá no conjunto. B, C, H. Listo aqui no conjunto. O que eu tenho que fazer então? Novamente, né? Tenho esses dois conjuntos. Tenho que combinar vazio com B, vazio com C e vazio com H. Tá? Então, se analisarmos a combinação entre os elementos dos dois conjuntos, não serão formados novos pares. Por quê? Vazio com B é B, vazio com C é C, vazio com H é H. Novamente, não tivemos aqui nenhum estado novo, tá? Porque B, C e H já estão marcados aqui como distinguível, né? B está marcado, B é distinto de C, o H também é distinto de C, né? É isso, o B e o CH distintos. Então, Com C e B, né? Professor? Professor, não sei se o senhor caiu, eu não estou conseguindo ouvir o senhor. Gabriel, tá me ouvindo? Então, assim, Acho que caiu minha conexão aqui, é isso? que caiu aqui pra mim. Vou voltar aqui. Então, voltando aqui. Deixa eu voltar aqui.
Analisando agora o estado B aqui, tá? Então a gente analisou agora, a gente analisou o 1, né? Então quem chega em B com seta 1, tá? Primeiro nós testamos quem chega em B com entrada 0 e depois quem chega em B com entrada 1, tá? Ninguém, se ninguém chega em B com seta, né, com valor 1, então não temos novos pares. E o que a gente faz? Vamos para a sequência, tá? E aqui eu... Primeiro sempre faz 0, depois 1, a combinação 1. Ah, não faz diferença, viu? Não faz diferença não. Você poderia começar do 1 e depois do 0. Não faz diferença não. Tá? Desde que você teste os dois símbolos. Então agora nós vamos testar o estado C com o D. Tá? Sempre testando os pares. Vamos testar o C com o D. Quais setas chegam no C com 0? Saindo de D, eu tenho uma seta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, não tem mais nenhuma. Tá? Então eu crio aqui os dois pares, tá? Quais chegam em C com 0? É só o D, tá? Deixa eu ver aqui. E o F também, né? O D e o F, tá? D chega aqui em 0 e o F também. Então D e F, coloco aqui no conjunto. Quais setas chegam em D com 0? Nenhuma, né? Não tem nenhuma seta, praticamente nenhuma seta chega aqui em D, então fica vazio. Aí novamente o que eu faço? Combino D com vazio, F com vazio, que vai resultar em D e F mesmo. D e F já são estados distintos aqui pela tabela, não são? Vamos ver aqui. Tá? Já até marcou aqui, né? Cadê? Estado... Que o estado F é distinto de C, o D é distinto de C. Então são estados distinguíveis aqui. Vamos testar agora quais setas chegam em C com a entrada 1. A quem chega aqui em C com 1. Chega B, chega o próprio C, chega H. Então marco aqui, B, C e H. Aí, quais chegam em D com a entrada 1? Ninguém, vazio. Faça a combinação B, C e H. B, C, H vai resultar em B, C, H mesmo, tá? Que já são distintos, né? Distintos de C, tá? Agora nós vamos analisar o C e o E. Observa que nós estamos indo numa sequência, tá? Primeiro a gente comparou o C e o A, o C e o B, o C e o D, e agora nós vamos comparar o C com o E. Quais setas chegam em C com 0? Bom, chega D e F, né? D e F. Então coloco aqui no conjunto, D e F. Quais setas chegam em E com a entrada 0? E aqui com a entrada 0. Ninguém. Então fica vazio. D e F já são estados distintos, né? Já estão marcados aqui, né? D e F já estão marcados aqui como estados distintos de C. Tá? Então, não teve novidade nenhuma. Quais setas, agora vamos testar com 1, né? Quais setas chegam no C com 1? Tá? Entrada 1. Chega B, chega C e chega H. Marco aqui, B, C e H. Quais setas chegam no E com a entrada 1? Só o estado G, né? Saindo de G aqui, ó. Chega em E com a entrada 1. Então eu tenho B, C e H e G. Faço a combinação.
P com G, C com G e H com G. Combinamos esses dois elementos. Então, eu tenho aqui B e G, são estados distinguíveis. B e G, C e G e H e G. Então, marco esses pares na tabela. Ó. B e G são estados distinguíveis. C e G, já estava até marcado, então não precisa marcar de novo. E o H com G, são estados distinguíveis. Marco aqui com X na tabela. Observa, Gabriel, que assim, tudo que eu estou marcando aqui com X são estados distinguíveis, ou seja, se eles são distinguíveis, relembrando, eu não posso unificar eles em um único estado. Vamos testar agora, analisar aí os pares C e G. Tá? Por que nós vamos analisar o C e o G? Porque nós iremos marcar mais pares do que o C e o F. Tá? Então vamos testar aqui o C e o G. Testando o C e o G. Quem chega em C com a entrada 0? B e F. Quem chega em G com a entrada 0? B, G e H. Cruzamos os elementos dos dois conjuntos. D com B, D com G, D com H. Está aqui os três conjuntos. Você vai testar todas as outras letras com o C, né? Nesse caso. Isso, sempre a gente está testando com o C. Agora a gente está testando os dois estados aqui, o C e o G. Testamos eles com setinhas que chegam com 0 e com 1, nos dois estados. Certo? Testamos o C e o G. Então, eu cheguei aqui a esses dois conjuntos. O que eu faço? Faço a combinação deles. Resultou aqui, então, nesses pares aqui, tá? D e B. Aí eu venho aqui na tabelinha. Estado B e o D. Tá marcado? Não tá. Marco aqui. D e D. Olha aqui, o D e o G tá marcado? D e o G. Deixa eu ver. D e o G não tá marcado, então a gente marca. D e G. O D e o H tá marcado? D e o H não tá, né? Então marca ele. D e o H. O F e o B. F, tá? Vamos olhar aqui, ó, o B também não tá marcado. O F e o B. Então marco aqui com o xizinho. Marquei aqui. O F e o G tá marcado? F. Esse aqui não vai. F e o G não está marcado, então eu marco ele. Tá? Marco aqui, ó, F e o G. E por fim, o F e o H. F e H. Marquei. Combinamos agora o C com o F. Ficou até mais fácil, né? Porque como eu tinha mais pares distinguíveis entre o C e o G, com o F agora ficou mais fácil. Então quem chega em C com a entrada 1, D e F. Quem chega em F com a entrada 1, A e H. Tá? Então, o que eu faço? Combino. Né? Combino esses estados aqui. Vou gerar o par CA, CE, BA, BE, HA e HE. Marco aqui na tabela. C e A está marcado? Estado C e o A está marcado aqui, ó. Já tem até um X marcado. Então nem preciso marcar mais, né? Deixa eu ver. Já tá. Não, tem que marcar aqui. C e A, marco aqui. O C e o E também está marcado aqui. O B e o A também está marcado aqui.
Aí o B com o E. Cadê o estado B? B e o E. Também tem um X aqui, está marcado. O H e o A. Também está marcado aqui, o H e o A. E o H e o E. Cadê o H e o E? Também está marcado aqui. Então, marquei. Após, então, completada a análise, as células da tabela, elas devem estar marcadas, né? Os pares distinguíveis e pintadas. Pintadas é o seguinte, significa que elas foram analisadas exaustivamente, como mostrado aqui. Tá? O que nós podemos deduzir, então? Tá? Que de todos os estados aqui desse autômato, os pares que são equivalentes são o quê? O A e o E. O A e o E aqui, que não estão marcados, tá? Não tem nenhum X aqui, o A e o E, então, eles são equivalentes. O B e o H, eles são equivalentes. E o D e o F, eles também são equivalentes. O que significa isso? Que nós poderíamos pegar esse estado aqui, o A e o B, e unificar eles, tá? Então já reduziria um estado. O B e o H, B e o H também seriam estados equivalentes. Então nós poderíamos unificar esses dois estados. Reduziria mais um estado. E o estado D aqui e o F também são equivalentes. Então nós poderíamos unir esses dois estados. Tá, então nós conseguiríamos reduzir aqui 3 estados. Então esse é o algoritmo aí de minimização do DFA. Tá, então, Essa última parte, o senhor pode repetir, professor, que eu não entendi direito? Tá, o que nós observamos aqui, ó, você olhou aqui a tabelinha, certo? Beleza. No caso, assim, essa tabela aí, ela é uma tabela padrão? Vai servir para todos os casos? Se você pode montar uma tabela nesse formato aqui, né? A tabela, ela tem que refletir a combinação de estados, de pares de estados, né? Então, por exemplo, aqui na tabela tem o A com B, A com C, A com D, A com E, A com F, A com G e A com H. Então tem que ter todos esses pares de estados aqui. O B é a mesma coisa, né? B com C, B com D, B com E, B com F, B com G, B com H. E assim por diante. Montei essa tabela. Marquei com X quais são os estados distinguíveis. Mesmo marcando depois com X, depois eu analiso cada um dos estados com base nas entradas para ter certeza que eles são distinguíveis mesmo. Daí cheguei em 3 estados aqui. A, E, B, I, H, D e F, que são equivalentes. Como assim se eles são equivalentes? Significa que eu posso juntar esses estados. Tá? Então A e E aqui ó, se torna um estado, B e H se tornam um estado, D e F se tornam um estado. Perfeito? Esse é o algoritmo aí de... No caso, na primeira tabela ali, a G também ia. Não entendi. Você falou A e G? É, de acordo com a tabela. Eu tenho A e E, B e H, D e F. A I e G também, professor, que está em marco, tá em branco também. Pelo que eu entendi. Também são, são equivalentes, né? Porque não estão marcados aqui, né? Isso. A e G, B e H, D e F. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não estou cometendo nenhum equívoco aqui. A, B,
D e F, E e G. Também esse aqui, o G e o E também são, o E e o G, deixa eu ver, E e o G também são distinguíveis, né? O E e o A são distinguíveis e o E e o G também, perdão, não são distinguíveis, não, são equivalentes, tá? Porque eles não estão marcados aqui. Então a gente poderia unificar, né? Juntar esses estados e minimizar o autômato. Uma outra coisa também que poderia ser analisado é nós poderíamos eliminar os estados que são inalcançáveis, tá? Ou seja, que eu não tenho nenhum símbolo aqui que leva leva o autômato até aquele estado, tá? Que é o caso de, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o estado D, tá? Ele é um estado que ele é inalcançável, tá? Não tem aqui, a partir de A, eu não consigo chegar em D de forma alguma, né? Porque D só tem o quê? Só tem saída, né? No caso, os estados inalcançáveis são aqueles que só tem saída, né? Só É, saída. só saída. Eu não consigo, assim, de A, eu não consigo chegar em D, tá vendo? Não consigo. De A eu consigo chegar em B, consigo chegar em C, consigo chegar em F, consigo chegar aqui em G, né? Consigo chegar. Ah, mas de A aqui, consigo chegar em E também, ó. A, vou para F, de F vou para G, e de G chego em E. Tá? Então eu consigo chegar. Agora de A eu não consigo chegar em D. Deixa eu ver qual que é um outro estado inalcançável também. Ver se tem mais algum aqui. A princípio eu só enxerguei D aqui. Todos os demais são alcançáveis. A partir de A, né? Chega em G, que chega em E. De E eu posso chegar até H também. Então, ó, eu chego em B, chego em C, chego em E, chego em F, chego em G e chego em H. Eu só não chego em D mesmo. Aí o algoritmo, em duas etapas, seria o seguinte: eliminar esses estados alcançáveis, inalcançáveis, né? Então eu eliminaria aqui, ó, o A e o D, tá? Porque eles não são, né, equivalentes. Perdão, eles são equivalentes, né? Porque eu não tenho transição de chegada de A a partir de D. O que reduziria, né, o trabalho do algoritmo de preenchimento de tabela. E a segunda etapa é particionar os estados restantes em blocos de estados equivalentes. Primeiro deve-se identificar os pares equivalentes e depois formar grupos de estado equivalentes, que foi o que nós fizemos aí. Quais seriam aqui, então, os estados inalcançáveis? O exemplo nesse caso aqui é o estado D, tá? Ele é o único que é inalcançável. Particionamento em grupos de estados equivalentes, então aconteceria dessa forma aqui, ó. Nesse exemplo, são pares equivalentes A e E. A e E são pares equivalentes, então a gente podia unificar. B e H são equivalentes, e D e F. Qual que seria o particionamento antes
tá? A, B, C, D, E, F, G e H. Qual que seria o particionamento depois? A e E, B e H, D e F, C e G. Tá? Nesse particionamento aqui. O que eu faço? Faço a subtração. Tiro desses 8 estados, 5 estados, tá? 5 estados aqui, né? No final do particionamento. Resulta então em eliminarmos 3 estados. Então esse é o algoritmo aí de minimização de autômato. Algo importante também é que nós deveremos considerar o caráter transitivo da equivalência. Por exemplo, se os pares equivalentes forem A e H, tá? Ou E e H e D e F, então a partição seria A, E e H, D, F, B, C e G. Ou seja, A é equivalente a E, então nós poderíamos unir A e E é equivalente a H, portanto A é equivalente a H, e os três formam um único grupo. Tá? O A forma um grupo, o E forma um grupo, e o H forma outro grupo. Seguindo aqui, então, para concluir a minimização, basta a gente definir, então, as novas funções de transição. O que a gente faz? Nós vamos renomear agora os estados. Tá? Então, eu vou renomear o estado A, porque A e E são o mesmo agora, então eu coloco aqui, ó, A e E, tá? Renomeio, né? Ao invés do estado ter um estado A e um estado E, cria um único estado A e E. B e H cria um novo estado chamado B e H, e um outro estado F, tá? Usando essa notação de conjunto aqui. E aí o que eu faço? Crio essa tabela aqui de transições, que representa o autômato, tá? Representa exatamente esse mesmo autômato que essa tabela, só que agora eu estou renomeando os estados. O que a gente faz então? Faz isso aqui, ó. A gente vai substituir então cada uma dessas células, tá? Por valores das células por grupos que representam os estados válidos, tá? O da primeira coluna. E dessa forma nunca haverá conflito devido ao algoritmo de preenchimento de tabela. Ou seja, esse estado aqui, ó, DF, tá? Ele inicialmente era o estado F, agora ele se tornou o estado DF, tá? Que é esse estado aqui, ó, F. Renomeio ele. Por quê? São estados equivalentes. O estado A aqui, ele é equivalente a E, então criei um novo estado chamado de AE. Por fim, aqui o estado E, eu renomeei para AE, porque A e E são estados equivalentes. Renomeei os estados, tá? Pego esses estados aqui e renomeio. O AE virou Q1, o BH virou Q2, o DIF virou Q3. Certo? Renomeio os estados. E aí, por fim das contas, eu tenho aqui um novo TFA, né, um novo autômato, com uma quantidade menor de estados, reduzidas de estado. Então eu tinha aqui 8 estados, passei para 5. Tá? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Então, o que você pode fazer opcionalmente depois desenhar esse diagrama aqui de estados e você comparar os dois aqui para você ver como ele minimizou. Então, é um processo longo aqui, esse algoritmo de minimização, mas o slide aqui está bem passo a passo, tá?
Então, minha sugestão é que você revise esse algoritmo de minimização e aplique eles a outros autômatos, tá? Pode pegar autômatos menores, tá? Para você treinar. Tá? Mas a ideia sempre é essa. Primeiro você compara quais são os estados de aceitação com de não aceitação e marca lá na tabela com X. E depois, usando aí o algoritmo, você vai testando quais estados chegam em A e chegam em C. Perdão, quais setas, né? Chegam em A e chegam em C com a entrada 0 e com a entrada 1. E vai marcando, utilizando a notação de conjuntos. Tá? Aqui eu desenhei aqui, né, como ficou esse diagrama final. Usei o GFLab para fazer isso. Aí você vê, então, que de 8 estados, chegamos a 5 outros estados. É isso. Deixa eu parar aqui o vídeo, porque senão ele vai ficar enorme. E é horrível assistir um vídeo assim tão longo.